Olá, neste último vídeo vamos então ver o que é JSON e como fazer chamadas de rede para pedir informação neste formato a serviços externos. JSON é simplesmente uma notação para descrever objetos JavaScript e descrevê-los como texto simples. E na verdade, às vezes até se confunde o objeto JavaScript literal, tal como acabamos de ver no nosso código, com o formato JSON, porque são extremamente parecidos. Na verdade, quase que a única coisa que é necessário fazer para transformar um no outro é adicionar aspas aos nomes dos atributos. Mas há mais algumas pequenas coisinhas, pequenas transformações que pode ser necessário fazer. Mas o que interessa reter daqui é que JSON, portanto este JSON, é uma notação que nos permite transformar um objeto JavaScript num pedaço de texto, e sendo um pedaço de texto nós podemos transferir esse objeto, por exemplo, via rede, ou guardá-lo, armazená-lo numa base de dados, ou armazená-lo até localmente no próprio browser. Portanto, é um formato que nos permite transferir objetos entre plataformas diferentes. Apesar de não ser muito importante, do ponto de vista prático pelo menos, em muitas situações, eu vou mostrar aqui como é que nós podemos gerar, pegar um objeto JavaScript e transformá-lo em JSON e fazer o contrário. E essencialmente isto é feito com duas chamadas, com duas funções. Portanto, para transformar um objeto numa string, portanto em JSON, chamamos JSON.stringify e passamos como parâmetro o objeto. Isto vai gerar um texto que representa este objeto. Se quisermos fazer ao contrário, portanto, se tivermos um texto que representa um objeto JavaScript e o quisermos transformar num objeto JavaScript real, podemos usar esta função json.parse e passamos o texto como parâmetro e o resultado será um objeto que depois podemos trabalhar como vimos nos exemplos anteriores, não é? E ir buscar atributos no seu interior. Aqui temos um exemplo. O exemplo não é muito útil, é só mesmo para demonstrar estas duas funções. Portanto, aqui temos o objeto que já usamos para trás, em exemplos anteriores, portanto, este objeto dentro da variável Rafael. E esta primeira linha, então, o que faz é transformar este objeto em texto e faz o console log desse texto. Portanto, aqui se abrirmos a consola, vemos que esta primeira linha, estão a ver que está aqui escrita textualmente aqui na consola, então não temos aquela possibilidade de expandir o objeto, porque isto é apenas texto. Isto foi o resultado então deste primeiro console log, que resulta deste stringify, né, transformação em texto. Portanto, no fundo, pegamos naquele objeto, transformamos nesta string de texto e podemos, por exemplo, enviar isto por rede, por exemplo, para outro computador. No outro computador, onde recebêssemos este texto, podemos fazer o contrário. Podemos fazer então aquele json.parse, e aqui eu estou a fazer o parse da string que foi gerada anteriormente, e depois a fazer o console log do objeto resultante. E, ou seja, pegamos nesta string, fizemos o parse e o resultado é este objeto. É um objeto original, na verdade, é igual ao original. Não é o original, mas é igual. E, portanto, um objeto que nós vemos aqui na consola que podemos expandi-lo, e portanto isto significa que é um objeto que nós podemos manipular, podemos, usando aquela notação de ponto, ir buscar os seus vários atributos, por exemplo. Mas, portanto, aqui no fundo o que interessa reter é que existe esta notação, JSON, e já agora pronuncia-se tipicamente assim, JSON, como o nome, e que nos permite, esta notação permite então transferir objetos. Com isto, existem uma série de APIs, aquilo que chamam APIs ou serviços, que retornam informação neste formato, precisamente para tornar fácil utilizar essa informação em páginas web. Portanto, há imensos serviços
praticamente todos os serviços na web hoje em dia possibilitam obter informação neste formato JSON. E aqui neste primeiro link têm uma lista destes serviços. E esta lista é uma lista enorme, está categorizada, como podem ver, aqui nestas várias categorias: animais, livros, calendário, dicionários, eventos, comida e bebida, jogos, imensas categorias. E dentro de uma categoria, dentro de cada categoria há uma tabela com serviços concretos. Portanto, com serviços nós podemos aqui, sei lá, podemos clicar aqui neste Get Facts e isto vai para uma página de alguém que fez um serviço e que disponibiliza essa informação através de JSON. Neste caso, factos sobre gatos, aparentemente. Portanto, cada uma destas páginas é uma página diferente. E nós teríamos, se quiséssemos usar uma destas APIs, o que teríamos que fazer é procurar a documentação. Tipicamente elas incluem exemplos. Portanto, aqui está algumas coisas que nós devemos procurar. Primeiro, muito importante é o endereço, não é? Qual é o URL onde está esse serviço, porque nós vamos ter depois que fazer uma chamada para esse endereço, vamos já ver a seguir como. Este endereço às vezes chamam-se endpoints. No fundo, um endpoint é um endereço completo para uma determinada chamada. E este não é para uma determinada chamada, este é o endereço base, portanto é o base URL. E depois temos endpoints concretos, portanto neste caso o endpoint facts. Portanto, se nós pegássemos neste endereço e acrescentássemos /facts, devemos obter informação então sobre gatos. Vamos fazer aqui o teste. Acrescentar /facts. Pronto, e aqui vemos a tal texto, informação textual, mas conseguimos já perceber que isto de facto é JSON. Claro que aqui é elegível, não é? E conseguimos extrair daqui alguma informação, não é? Por exemplo, no parâmetro, no atributo text, temos o facto sobre gatos. E aqui provavelmente está uma lista de factos. Portanto, temos o base URL, um endpoint concreto. Uma coisa também importante é perceber se o serviço precisa de autenticação, se precisa de registro. E depois tentar encontrar a documentação que descreva o objeto JSON, que descreva a informação que é devolvida, para nos facilitar a vida. Claro que podemos sempre fazer o console log do objeto e como fizemos anteriormente, ir abrindo o objeto e tentando perceber como é que ele está estruturado, mas se houver documentação que nos explique isso logo à cabeça, tanto melhor. Mas portanto, esta tabela da página com a lista de serviços tem aqui algumas coisas importantes que nos ajudam que nos podem ajudar a escolher um serviço, isto já a pensar no projeto em que vão ter que usar uma coisa destas. E em particular devem olhar para estas três últimas colunas, na verdade para a coluna Auth e para a coluna Course. E o ideal para facilitar a programação será encontrar serviços que tenham um no tanto na autenticação como na última coluna de Course. Se a autenticação, se na coluna de autenticação aparecer algo como API Key, também não será à partida muito problemático. O que devem realmente não escolher, digamos assim, para o vosso projeto, serão serviços que tenham aqui nesta coluna este valor OAuth.
porque isto implica, do ponto de vista de código, implica bastante mais trabalho, implica algumas coisas que escapam, digamos assim, àquilo que queremos fazer em tecnologias da internet. Portanto, aqui há uma lista enorme de serviços. O que eu recomendo é que tentem, depois a propósito do vosso projeto, procurar um serviço que tenha alguma ligação com o tema do projeto. Se não encontrarem um serviço que tenha essa ligação, não há problema. Podem simplesmente escolher um serviço qualquer e usá-lo depois no vosso site. Okay? O importante na última meta será demonstrar capacidade para ler e manipular esta informação do serviço externo e não tanto se o serviço, a informação que vem está de acordo com o tema do vosso site ou não. Mas, portanto, existe uma série de serviços que nos devolvem informação neste formato JSON, inclusive serviços que nós não vamos utilizar aqui, mas que são muito conhecidos, como os serviços do Facebook, do Twitter, etc. Praticamente todas as redes sociais permitem acesso, normalmente de forma autenticada, mas permitem acesso aos dados do próprio serviço e é possível pedir esses dados no formato JSON para serem usados diretamente noutras páginas web. Aqui eu listei simplesmente 3 serviços concretos, que são serviços extremamente simples, isto mais no sentido de ajudar, se quiserem ter um serviço para treinar, podem usar um destes 3, que são serviços relativamente simples. Por exemplo, este randomuser.me devolve informação sobre um utilizador aleatório. E aqui podemos ver, por exemplo, o endpoint, neste caso. Isto é o endereço base, mas também é um endpoint que nós podemos usar. Se eu fizer aqui copy, eu vou colar. E obtemos uma coisa parecida com a anterior, portanto aqui uma string, um texto. E neste caso o que isto tem é um objeto que representa um utilizador fictício. Portanto, é uma forma de gerar utilizadores fictícios. Pode ser útil, por exemplo, para listar num site, num protótipo de um site, uma lista de pessoas da equipa, por exemplo, da equipa de um determinado projeto. E aqui temos os resultados, aquilo que eu há pouco estava a ver neste tab, sem formatação nenhuma. Aqui está descrito, está formatadinho, não é? Vemos a estrutura. E vemos que o resultado principal está neste atributo results e que é um array de resultados, e portanto torna mais fácil de ler. Mas de resto não há aqui muito mais documentação, porque os próprios atributos são indicativos do seu conteúdo. Portanto não é preciso muita documentação a explicar o que é cada um. Não é? O género, o nome, a morada, o endereço de e-mail, até logins com username e password. Este serviço já era, portanto, totalmente fictícios, claro. Mas portanto, não é preciso muita documentação, basta ler os atributos e perceber, tentar inferir o que é que eles significam. Na maioria dos casos também não temos que usar todos os atributos, não é? Vamos escolher aqueles atributos que nos interessa depois modelar de alguma maneira na nossa página web. Mas então, como é que nós, se quiséssemos obter um objeto de um destes serviços, como é que poderíamos fazer? E é aí que entra a função fetch. Basicamente, esta função fetch permite-nos passar como parâmetro um URL e retorna os dados associados a esse URL. Esta função tem um formato tem uma utilização um bocadinho diferente das funções que temos usado até agora, porque os pedidos da rede não são pedidos síncronos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto significa que quando fazemos um pedido através do fetch, o browser não fica aqui parado à espera. Ele vai fazer este pedido e continuar a executar o script por ali abaixo. Porquê é que ele faz isto? Porque estes pedidos de rede são coisas que demoram muito tempo. Muito tempo, pelo menos na perspectiva do computador. São coisas que demoram muito tempo e, portanto, não faz sentido o script estar aqui parado à espera.
portanto, o pedido de rede é disparado, o browser fica à espera que o pedido de rede seja tratado e fica à espera de receber os dados, e quando receber os dados ele vai notificar esta função de que os dados foram recebidos e, portanto, o código pode voltar aqui atrás, digamos assim. Como é que isto se processa, não é? Para termos este este funcionamento assíncrono? Portanto, o que nós fazemos é chamar a função fetch desta maneira, passando o URL como parâmetro, e depois encadeamos aqui uma keyword especial, que é esta then, que recebe como parâmetro uma função. E isto é quase como este then, é quase como um evento. Quando adicionamos listeners de eventos a um elemento, por exemplo. Portanto, no fundo, esta função vai ser chamada quando o resultado dos dados, quando os dados estiverem do lado do browser, quando o pedido de rede estiver completo. Aqui, na verdade, o que nós vamos querer fazer é encadear dois destes eventos. E por isso é que temos aqui, eu vou passar isto aqui para baixo. Normalmente é apresentado assim, apesar disto ser de facto uma só instrução. Portanto, nós vamos querer encadear duas vezes dois eventos. Porquê? Porque um é para o pedido de rede e o segundo é para transformar aquela string num objeto JavaScript. Portanto, aquela string é JSON, mas nós não queremos o JSON, não queremos o texto, queremos o objeto real de JavaScript e, portanto, aquele texto tem que ser transformado. Essa transformação também demora algum tempo e, portanto, novamente o browser não espera que ela seja feita, continua a trabalhar. E, portanto, temos que encadear aqui dois then. Okay? Portanto, um primeiro para esperar pelo pedido de rede, o segundo para esperar que aquele JSON seja convertido num objeto. Mas na verdade, ou seja, não se preocupem demasiado com esta construção. Eu sei que ela pode parecer aqui um bocadinho estranha, porque isto responde, se por acaso quiserem aprofundar um bocadinho mais, isto corresponde àquilo que em JavaScript chamam promessas. É uma forma de invocar de forma assíncrona estas funções e receber depois os resultados. Não se tem, no entanto, que preocupar muito, porque na verdade isto é sempre feito desta forma. Portanto, aqui a única coisa que tem que modificar deste código, praticamente, é o endereço URL do serviço que vão usar. E depois aqui onde está este console log, será a lógica para tratar o objeto. Aqui este obj já está no formato de objeto JavaScript. E na verdade podemos ver aqui o resultado, né, deste exemplo. E aquele primeiro console log, neste console log, vamos abrir o objeto. Portanto, vão ver que ele já está aqui no formato que estaremos à espera, não é? Numa coisa que a gente pode expandir e inspecionar o seu interior. E este primeiro resultado resulta da chamada a um serviço de cocktails. Okay? Que eu aqui procurei por cocktails que, se não me engano, incluem este ingrediente, vodka. E portanto aqui é a lista, o serviço tem imensos cocktails e aqui dá um sumário de todos os cocktails que incluem vodka. Aqui o sumário tem apenas, se expandirmos, tem apenas o ID, que nós depois podemos usar no outro pedido para obter os detalhes da receita, o nome da bebida, do cocktail e uma imagem, um thumbnail que representa esse cocktail. Portanto, é um dos outros serviços que estavam listados no slide anterior. Mas, portanto, seria aqui, se nós quiséssemos fazer algo com aquele objeto, por exemplo, se eu quisesse ir buscar o nome do primeiro cocktail, faria qualquer coisa como obj.drinks, e aqui temos que inspecionar, não é? Seguir aqui este objeto. Portanto, o atributo principal é drinks, é um array, portanto temos que o indexar, drinks índice 0, ponto, e agora ver qual é o nome do atributo que queremos dentro. Portanto, este array é um array de objetos. O nome do cocktail é este, str drink. Portanto, escrevemos str drink. E se puséssemos isto num console.log,
E se gravarmos, devemos ver primeiro o objeto, aquele objeto todo, e depois então o nome do primeiro cocktail. Pronto, aqui temos então o primeiro console log, com o objeto completo, e depois então o nome do primeiro cocktail. E claro, aqui dentro podemos simplesmente correr um ciclo for, percorrer todos aqueles cocktails e mostrar todos os nomes de todos os cocktails. Portanto, é aqui no fundo, dentro deste segundo DEN que nós vamos querer trabalhar. O resto é sempre igual, mantemos sempre este código. Portanto, podemos fazer copy-paste. Aqui embaixo temos outro exemplo que demonstra exatamente isso. Aqui neste caso não é um serviço, mas eu pus simplesmente um objeto, criei manualmente um objeto JSON, guardei num fecheiro de texto, coloquei num servidor e depois posso chamá-lo da mesma maneira. E, portanto, ao ver que a estrutura é exatamente a mesma, e seria aqui no console log que trataríamos desse objeto. Este objeto, podemos ver aqui, na verdade, é o objeto Rafael que vimos já em exemplos anteriores. Há aqui um outro exemplo que demonstra, este exemplo é um bocadinho mais complexo, mas demonstra só o que é que tipicamente temos que fazer. Não é sempre assim, mas tipicamente quando a autenticação do serviço implica a passagem de uma chave da API, tipicamente isso é feito desta maneira. Portanto, no fetch temos que passar uns parâmetros, indicamos qual é o URL, mas também indicamos parâmetros. Estes parâmetros são parâmetros do cabeçalho do pedido HTTP. Se recordarem do vídeo, dos conteúdos em que falámos sobre o protocolo HTTP, vimos que os pedidos e as respostas tinham genericamente uma série de cabeçalhos. Nós podemos modificar esses cabeçalhos e tipicamente as chaves de autenticação das APIs vão como um cabeçalho próprio. Portanto, o que temos que saber é qual é o nome desse cabeçalho. Neste exemplo do Zomato, o cabeçalho chama-se userKey e portanto é construído desta forma. E este exemplo, o resultado neste caso é simplesmente a lista de categorias dos estabelecimentos que o Zomato indexa. Está aqui, portanto é uma lista de um array de categorias. Já agora, uma coisa interessante que aconteceu aqui, se repararem, a ordem dos console logs são o resultado dos cocktails, o resultado do Zomato, ou Zomato, não sei qual é a forma correta de pronunciar, deve ter as duas, não é? Como Tomato ou Tomato. E finalmente o objeto Rafael, mas no nosso código a ordem era ao contrário. O cocktail era sempre o primeiro, mas o segundo era o Rafael e depois o Zomato. Porque é que a ordem foi trocada? Precisamente porque o browser não espera. E portanto o que aconteceu ali foi que este serviço demorou mais tempo a responder, portanto pode ser um servidor mais lento, e portanto o browser não esperou, ele fez imediatamente o último fetch e depois ficou simplesmente à espera do serviço que respondesse primeiro. O primeiro a responder foi este. Okay? Mas isto é bom ter acontecido aqui para demonstrar que nós não podemos depender da ordem dos fetches. Os resultados não são obtidos necessariamente na ordem com que são feitos. Na maioria dos casos isto não tem grandes implicações, mas é sempre bom saber que isso acontece. Então, um exemplo concreto de uma coisa que será aproximada àquilo que irão fazer. E eu aqui optei por usar o Zomato, que acaba por ser um serviço relativamente complexo, mas portanto, no fundo também estou aqui a demonstrar quase a complexidade máxima que vocês podem esperar. E portanto aqui neste exemplo o que queremos era gerar esta lista de forma dinâmica, esta lista que está aqui. Portanto, nenhum deste HTML está inicialmente no nosso HTML. Como estão a ver, o nosso HTML inicial é muito simples. Tudo isto é criado de forma dinâmica. Novamente, eu mantive aqui só este esqueleto só para facilitar. E, na verdade, pode ser uma boa prática criarem primeiro o esqueleto daquilo que querem que apareça, tratar todo o CSS e depois é uma questão de criar o JavaScript, de escrever o JavaScript para criar essa estrutura. Mas, portanto, este esqueleto depois poderia perfeitamente ser apagado daqui. Mas, portanto, o que nós vamos querer é criar um cartão
não é? Um cartãozinho destes para cada estabelecimento. E este cartão tem aqui um contentor que tem uma classe CSS chamada Restaurant, e depois lá dentro tem um nome e tem 2 spans com classes CSS e tem uma imagem. E depois o CSS é que trata desta aparência que aqui está, e também trata de mostrar esta linha aqui que é morada quando se passa o cursor por cima. Mas pronto, isto é tudo resolvido com HTML e CSS. O nosso JavaScript então o que é que precisa? Precisa de essencialmente fazer o fetch. Portanto, aqui o que estamos a fazer o que eu fiz aqui foi estruturar isto em funções para o código ficar um bocadinho mais modular e ser mais fácil de trabalhar. Portanto, temos uma função getTrooms, porque era esse o objetivo, era ir buscar salas de chá ou estabelecimentos que servem chá, se não me engano, no Porto. E portanto, esse pedido foi feito manualmente, ok? Portanto, o Zomato permite-nos fazer vários tipos de pedidos, não é? Filtrar a informação de maneiras muito diferentes, e isso é feito no URL. Portanto, há aqui uma série de parâmetros no URL que eu construí manualmente. Portanto, aqui esta informação que eu estou a obter é já isto, é informação sobre estabelecimentos de chá no Porto. Portanto, fazemos este fetch. Neste caso, como isto é um serviço autenticado através de chave da API, temos que criar este objeto headers e passá-lo aqui como segundo parâmetro do fetch. Mas depois temos aquele esqueleto que já vimos, não é? E portanto, aqui no segundo den, eu tenho sempre estes console logs só para mostrar, só para garantirmos que a informação está a chegar. No fundo, o que fazemos é um append child ao body do resultado desta chamada desta função makeTroomList, que recebe como parâmetro o objeto JSON que foi recebido, que é um objeto relativamente complicado. Vamos ver aqui esse objeto. Portanto, aqui vemos o console log retorna isto, não é? Mostra isto, e temos aqui um objeto que tem um array de restaurantes. Portanto, aqui encontrou 20, e para cada posição desse array é um objeto relativamente complexo, como estão aqui a ver, que tem o atributo restaurant e depois uma série de campos de atributos que descrevem o restaurante. Isto pode parecer muito complicado, mas na verdade o que temos que fazer é fazer aqui um scan desta informação e ver o que é que nos interessa, não é? E aqui vemos algumas coisas interessantes, como cuisines, portanto o tipo de serviço, não é? De tipo de comida que serve, que o estabelecimento serve, sobremesas, bebidas, café. Há aqui um link, mas isto é um link interno do Zomato, não nos interessa. Tipo de estabelecimento, neste caso é café, está classificado como café. Há aqui mais algumas coisas que se calhar não interessam muito. Esta aqui talvez interesse, Featured Image. Portanto, suponho que seja a imagem que aparece no próprio serviço Zomato, no próprio site. Aqui Highlights, podia ser interessante se quiséssemos também, não é? Coisas relevantes, não é? Neste caso, aspectos relevantes sobre o estabelecimento. De localização, portanto aqui a morada, aqui dentro temos a morada. Novamente isto não é localização a objeto complexo, depois lá dentro temos um address que diz a morada. Mais um nome, também importante. E aqui em baixo temos fotos também. Temos aqui um thumb que apontará para uma imagem pequena que representa aquele estabelecimento. Portanto, há aqui alguns atributos que nós, pelo nome, conseguimos inferir que tipo de informação é que tem, e portanto podemos, mesmo sem ler a documentação completa deste serviço, apenas inspecionando o objeto conseguimos retirar muita informação. E na verdade foi isso que eu fiz aqui neste exemplo. Portanto, este makeTroomList, que recebe aquele objeto ultra complicado, basicamente o que faz é criar um contentor
para, para cada estabelecimento, isto dentro de um ciclo for, neste caso não um ciclo for, mas um for each. No fundo percorre aquela lista, aquele atributo restaurants, que tinha todos os restaurantes, e para cada um cria um contentor e segue aquele processo que vimos anteriormente, né? Criar um elemento, ir ao objeto JavaScript, colocá-lo no conteúdo, como conteúdo desse elemento HTML e por aí fora. Há aqui alguns elementos que não vimos em exemplos anteriores, como este, mas que são importantes, de criar imagem. Apesar de já termos visto algo semelhante a isto, nós também podemos criar imagens dinamicamente. Criamos um elemento IMG e depois, neste caso, eu verifico primeiro se o restaurante tem aquele atributo featured image e se tiver, coloco esse endereço como o atributo source do elemento IMG. E isto vai fazer com que automaticamente o browser vá descarregar essa imagem. Portanto, depois esta função simplesmente retorna a lista completa de todos os estabelecimentos, exatamente como vimos num exemplo anterior, embora aqui numa situação mais realista, porque é um objeto que nós à partida não conhecemos, porque não somos nós que gerimos a estrutura desse objeto. Este último exemplo é um exemplo um bocadinho mais complicado, só para mostrar que é possível encadear pedidos. Portanto, há serviços como este Zomato que são relativamente complexos e às vezes nós não conseguimos obter toda a informação num só pedido. Às vezes temos que fazer um pedido para obter um código, um ID de uma determinada entidade e depois usar esse ID num novo pedido. E é de certa maneira algo semelhante a isso que está a acontecer aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Tipicamente no Fetch, nestes serviços, o URL é parametrizado. O URL tem parâmetros. E nós podemos simplesmente compor um URL, compor o parâmetro no URL. Portanto, neste caso, o que é que está a acontecer primeiro? Eu estou a fazer um pedido de busca, de procura no Zomato, passando-lhe um nome que é a cidade do Porto. Portanto, estou a procurar cidades. O Zomato tem estabelecimentos em todo o mundo, ou indexa estabelecimentos em todo o mundo. Eu aqui primeiro quero encontrar estabelecimentos numa determinada cidade, mas para isso tem que saber qual é o código da cidade. E obtenho o código através do nome da cidade. E, portanto, faço primeiro um fetch, criando dinamicamente um URL, que é este. Isto eu tive que procurar na documentação do Zomato, claro. Portanto, o endpoint é este cities, e depois tem aqui um parâmetro, que é este que é igual a, e o city eu estou a compor aqui dinamicamente. De forma que, por exemplo, não é o que acontece neste exemplo, mas poderíamos ter aqui um campo do formulário em que o utilizador escreveria a cidade e depois de escrever e carregar num botão, nós construiríamos este URL para procurar a cidade que ele escreveu. Portanto, é isso que está aqui a ser simulado. O resultado é uma lista de cidades no fundo, para cada uma delas, nós fazemos um outro pedido para ir buscar os estabelecimentos de cada tipo que o Zomato tem. Portanto, fazemos aqui dois tipos de pedidos. Portanto, um para ir buscar primeiro as cidades, e aqui estão as cidades que ele encontra, não é? Quando procuramos Porto, encontra Porto em Portugal, mas também Porto Alegre, Portola e uma série de outras cidades que têm Porto, têm a palavra Porto, alguns no nome. E portanto, depois para cada uma destas cidades tem códigos, não é? E o código é um código interno do Zomato. Para cada uma delas nós fazemos um novo pedido, aqui através desta função getEstablishementsForCity. E aqui o parâmetro é o ID da cidade que obtivemos no primeiro. Portanto, aqui podemos ver, vamos só ver aqui parte desta informação. Portanto, o primeiro pedido retornou isto, uma lista de cidades que de alguma maneira tem Porto no nome, e uma das coisas que nós temos, um dos campos que temos aqui é onde é que está?
Teríamos aqui alguns. Está-me a escapar, deixem-me confirmar ali no código. Um ID. Ok, está aqui o ID, estava-me a escapar. Portanto, temos um ID que, no fundo, é o identificador interno daquela cidade. Portanto, para os Omaton, a cidade de Porto, em Portugal, tem o código 311. E é com este código que nós depois pedimos a informação que mais tarde, mais à frente, sobre os estabelecimentos, os tipos de estabelecimentos que existem no Porto. Portanto, fazemos aqui um encadeamento de pedidos. Portanto, o que vão ter que fazer no vosso projeto será algo parecido, embora não tenham que usar, se calhar, um serviço tão complexo